Bom dia, vamos começar o Jornal da Manhã de hoje falando sobre a moradia em áreas irregulares. Um estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil aponta a ocupação irregular é um dos maiores desafios para o saneamento básico em Cuiabá. O problema é que mais de um quarto da população vivem dessa maneira. O número é preocupante. Em Cuiabá, 153 mil habitantes, ou seja, 26,4% da população total, vive hoje em 105 áreas irregulares. Segundo o engenheiro sanitarista Jesse Barros, isso é resultado de algo que já começou errado há muitos anos atrás. A cidade ela precisa crescer e ter um crescimento ordenado. Então ela cresceu com muitos bairros a partir de invasão. Em sendo invasão não tem regularização fundiária. A prefeitura não tem condições de fazer a infraestrutura devida porque não tem a legalização dos terrenos, né? E essa infraestrutura ela vem com a rede de água, a rede de esgoto, a drenagem, né? E o asfaltamento, né? O bairro todo ordenado em lotes devidamente como é, né? O ordenamento urbano, e isso não acontece por conta disso, não tem a regularização fundiária. O coordenador da Defesa Civil de Cuiabá diz que deste total estão incluídos os loteamentos, as invasões de terras e as áreas de risco, que hoje são a principal preocupação. Trabalhamos com uma estimativa em torno de 6 mil famílias, né, que ainda vivem em área de risco, e essas famílias, sempre que possível, nós procuramos fazer a remoção e o reassentamento em algum residencial desse, agora é Minha Casa Minha Vida, que é o que tem, né? Mas levando sempre para um residencial pronto, com casa mais digna, com infraestrutura, com tudo. Só em Cuiabá são 6 mil famílias, por volta de 24 mil pessoas que vivem em áreas de risco, o que corresponde a uma média entre 4% a 5% da população da cidade. São 26 córregos que cortam a cidade e próximo a todos eles estão as ocupações de risco. De todo o esgoto gerado, 88% é lançado na natureza, o que representa cerca de 13 milhões e 700 mil metros cúbicos por ano. Só no começo deste ano, 130 famílias foram retiradas dessas áreas e levadas para outros residenciais. O problema é que não tem casas disponíveis o suficiente para abrigar a todos que vivem nessas regiões. Uma vez que nós vamos retirar esse pessoal da área de risco, ele tem que ser reassentado em algum local. Então eu tenho que ter um residencial pronto, tem que ter a casa disponível para colocar esse pessoal. Para o engenheiro, com a origem dos bairros sendo marcada por invasões, sem a preparação adequada, fica difícil só depois investir no saneamento básico. Você vê que esse investimento ainda é pequeno, é ínfimo em função da necessidade, grande necessidade dessas casas populares. E aí acontece que a população se vira do jeito que pode, porque a prefeitura não fez um planejamento urbano de crescimento de núcleos habitacionais já há algum tempo. Mas a criação de uma nova lei de uso e ocupação do solo pode ser o começo de uma solução. Próximos gestores da cidade de Cuiabá precisam fazer um forte investimento em regulação fundiária, precisa fazer um forte investimento no saneamento básico, resolver o problema do saneamento básico, né, porque ficou a cidade parada no tempo com relação a isso, não houve o investimento devido, né, em água, em esgoto, para atender a 100% da população da cidade. Com esse histórico de erros, desde os primórdios da cidade, resolver o problema leva tempo. Nas próximas semanas, mais 40 famílias devem ser removidas e encaminhadas às novas casas. Trabalhamos sempre com o que existe de possibilidade, o que existe de casa disponível, né? Já teve ano que num ano só nós tiramos mais de 1.200 famílias de beira de córrego. Este ano já retiramos uma parte, temos um remanescente de 40 famílias que provavelmente vamos começar a remoção semana que vem. Tá, eu falo remanescente que é de programas anteriores que agora que está sendo concretizado.